Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo. Eu sou o coordenador do Comitê de Ética da Faculdade de Patos de Minas. Estou aqui para rapidamente falar com vocês sobre uma carta circular que saiu bem recentemente, no dia 12 de junho de 2018, falando principalmente sobre os relatos de caso. Relatos de casos que já deram muito problema por aqui, eu aposto que pode ajudar algum de vocês que estiver assistindo a esse vídeo. E eu vou falar alguns comentários bem rapidamente para o vídeo não se estender, mas para salientar a importância de passar um relato de caso pelo Comitê de Ética. Então, a carta ela começa justamente falando, né, das inúmeras consultas que o CONEP tem recebido sobre as dúvidas em relação ao relato de caso. E aí ele explica, né, o relato de caso é a modalidade de estudo que tem delineamento descritivo, sem grupo de controle, de caráter narrativo, então você só vai contar o que aconteceu naquele caso, pode fazer algumas reflexões. Os dados são provenientes da prática cotidiana ou da atividade profissional, então quem trabalha num consultório, quem trabalha numa clínica e quer relatar um caso que pode ter acontecido, né? Os eventos narrados, então, eles já vão estar consumados. Normalmente, o relato de caso, quando passa pelo Comitê de Ética, ele é posterior, né, ao acontecimento, porque você não pode ficar aguardando uma aprovação do Comitê de Ética para realizar o tratamento, esse tipo de coisa. Então, normalmente, no momento da submissão do relato de caso, os acontecimentos já estarão consumados. E ele tem finalidade de destacar alguma coisa nova, alguma coisa relevante, alguma coisa rara, principalmente ampliando o conhecimento para divulgar esses detalhes para os outros pesquisadores. Não se enquadram na modalidade relato de casos descrições de novos procedimentos ou técnica cirúrgica. Muito importante isso, gente. Se vocês estão num consultório, numa clínica, e desejam que relatar, por exemplo, um novo tratamento, aí não é relato de caso, já entra com pesquisa. E, inclusive, esse tipo de pesquisa é um tipo de pesquisa um pouco mais complicada, porque além de passar pelo Comitê de Ética local, ele vai também ser avaliado pelo CONEP central. Então, normalmente, né, a dificuldade, os detalhes que são analisados são bem maiores do que outros tipos de pesquisa mais simples. Então, muito cuidado com esse tipo de trabalho. Se for algum procedimento novo, alguma técnica nova, dispositivo novo, aparelho novo, novo medicamento, tudo entra como pesquisa, não é relato de caso. Os estudos realizados com informações provenientes do cotidiano ou da prática profissional, como os relatos de caso, são eticamente aceitáveis, desde que respeitados os preceitos relacionados à privacidade dos participantes, à confidencialidade dos dados e à dignidade humana. Então, ele resume bem, né, como é simples passar um relato de caso pelo Comitê de Ética. Ele está praticamente aprovado, desde que não fira, né, nenhum desses preceitos. Então, manter a privacidade dos participantes, a confidencialidade dos dados e a dignidade humana está aprovado. Ele é praticamente só um aval do Comitê de Ética para vocês publicarem o relato de caso. O relato de caso não é isento de riscos. Existem riscos, principalmente em relação à confidencialidade. E essa confidencialidade, caso seja quebrada, pode levar a danos materiais, danos morais, ao próprio participante, às vezes a terceiros, às vezes a própria empresa que está cedendo os dados para fazer o relato de caso. Não é permitida nenhuma forma de identificação do participante sem o consentimento do mesmo. Qualquer informação que possibilite a identificação deve ser evitada. Então, não se restringam a nome, codinome, iniciais, registros individuais. Não, pensem também um pouco mais amplo.
às vezes o tamanho da cicatriz, o formato da cicatriz, algumas informações como local onde habita. Então, fotografia não é uma questão muito importante, fotografia. A gente encontra muitos trabalhos onde as pessoas esquecem de às vezes, tapar os olhos da fotografia. Características morfológicas, às vezes altura, característica corporal. Então, tudo isso pode levar a uma identificação e deve ser evitada. Sempre que o relato de caso requerer o uso da imagem do participante, deverá ser obtida a autorização do uso da imagem no TCLE ou em um documento separado, porque, como eu disse, na maioria das vezes, 90 e tantos % das vezes, o relato de caso ele é submetido ao Comitê de Ética após ter acontecido. Então, não é possível, né, obter o TCLE. Porém, isso não isenta a autorização do paciente. Então, pode ser um outro documento separado, mas tem que ter autorização. O consentimento do participante para a elaboração do relato de caso é essencial, deve ser obtida previamente a publicação ou divulgação por meio de consentimento livre esclarecido, acompanhado do termo de assentimento, no caso de menores de idade. A dispensa do termo de consentimento é analisada pelo Comitê de Ética. Então, como eu disse, nem sempre é possível ter o TCLE. Então, pode ser, às vezes, um documento de ingresso na clínica, que muitas clínicas já fazem esse tipo de documento, onde os dados podem ser usados para publicação de material, mas desde que esteja tudo previsto, né, os riscos. Diante do exposto, o CONEP faz as seguintes orientações aos comitês de ética em pesquisa. Então, agora que vem a parte legal dessa carta. A proposta deve ser submetida via Plataforma Brasil e apreciada pelo sistema CEP-CONEP, antes da publicação ou divulgação. Aí fica uma dica também para publicações que nós sabemos que existem ainda no Brasil, que não pedem o número do parecer de aprovação do Comitê de Ética. Então, cuidado para essas publicações. Serão consideradas duas modalidades de submissão na Plataforma Brasil, a critério do pesquisador. Pode ser relato de caso ou pode ser projeto de relato de caso. Na verdade, está meio que implícito, né? O projeto de relato de caso é quando você tem um tempinho antes de relatar o caso e consegue submeter o projeto. Mas a maioria das vezes vai ser realmente o relato de caso só, porque ele vai ser posterior ao acontecido. Em ambas as modalidades, deve-se atender ao seguinte: o campo propósito inicial do estudo, localizado na aba 2 da Plataforma Brasil, deve ser preenchido como estudo observacional e de braço único. Essa é uma característica dos relatos de caso. Os campos da Plataforma Brasil sobre o detalhamento do estudo, que ficam na aba 4, devem ser preenchidos em coerência com o caso a ser relatado. E os campos que não forem pertinentes devem ser preenchidos com a informação "não se aplica" ou alguma outra expressão em português equivalente. Na impossibilidade de se obter o consentimento e o assentimento, quando for o caso, o pesquisador deve solicitar a dispensa da aplicação de termo apresentando justificativa pertinente no campo localizado na aba 5 da Plataforma Brasil. O TSLE e o termo de assentimento devem conter motivo da publicação do relato de caso. Por que é importante publicar esse relato de caso? Ele é uma coisa rara que aconteceu, é uma questão relevante, então não tem muito porquê ficar publicando um relato de caso de alguma coisa que todo mundo já está cansado de saber. Né? Não existem, por exemplo, publicação de relato de caso de gripe. Todo mundo sabe quais são os sintomas da gripe, então tem que ter alguma coisa nova. As garantias relacionadas à confidencialidade, privacidade, quando necessário, o uso da imagem do participante. Né? Então, se precisar colocar alguma foto, de que forma que vai ser evitada a identificação, esse tipo de coisa. Deve apresentar de forma clara e afirmativa que, em caso de danos decorrentes do relato de caso, será assegurado o direito à assistência integral e gratuita pelo tempo que for necessário, além do direito de buscar indenização. Então, uma questão importante, né? Tomem cuidado
quando for publicar um relato de caso. Nas situações em que for imprescindível a identificação do participante, tal fato deve estar plenamente justificado em documento próprio, anexado na plataforma Brasil, como outros, na opção tipo de documento, e explicitamente descrito no TCLE e no termo de assentimento. O cronograma, localizado na aba 5, deve ser preenchido indicando as fases que serão desenvolvidas a partir da aprovação e a data provável em que se pretende publicar e divulgar o relato. Então, dica muito importante, gente, não mandem um cronograma com data retroativa. Isso está sendo motivo de muita reprovação no Comitê de Ética, então ele tem que, no cronograma, na plataforma Brasil, ele vai contar a partir da aprovação do Comitê de Ética, mesmo que o caso, né, já tenha acontecido anteriormente. O orçamento, também na aba 5, deve conter os custos relacionados com a elaboração, publicação ou divulgação. Então é importante colocar todo tipo de custo, gasolina, xerox, impressora, tinta de impressora. Então esse tipo de coisa muita gente esquece, mas também entra como custos. Na modalidade de submissão do tipo relato de caso, deve-se atender ao seguinte: tem que ser anexado na plataforma Brasil o relato de caso na forma final que será submetido para publicação ou divulgação, como tipo de documento. Então você não precisa escrever um projeto novo para submeter ao Comitê de Ética, você pode já submeter o artigo que você está querendo publicar. Isso é uma vantagem, uma facilidade, que muita gente não tem esse conhecimento e acaba escrevendo um outro projeto para passar pelo Comitê de Ética antes. Então não precisa dessa dificuldade toda. O consentimento e o assentimento, quando for o caso, devem ser obtidos formalmente antes da apresentação da proposta na plataforma Brasil, devendo ser assinado pelo participante ou responsável legal. Quando pertinente, serão solicitadas adequações aos termos apresentados, havendo necessidade de tomada de novo consentimento com a versão corrigida do documento. É uma questão importante, se vocês não escreverem, né, o TCLE de forma correta, vai ter que corrigir esse texto e pedir outra assinatura do paciente, o que nem sempre é possível. Então tomem cuidado, né, já tenham um modelo prévio, já planejem esse relato de caso anteriormente. O conteúdo apresentado como relato de caso e aprovado pelo Comitê de Ética deve ser idêntico ao que será submetido para publicação ou divulgação. Então, é proibido esconder informações. Se vocês mandarem um artigo para o Comitê de Ética resumido, faltando algumas coisas, depois for publicado totalmente diferente, isso pode dar problemas legais para o pesquisador. Na modalidade de submissão do tipo projeto de relato de caso, alguns campos têm que ser preenchidos de acordo com o item 3 do protocolo de pesquisa da norma operacional do Conselho Nacional de Saúde, número 001 de 2013. A confecção do relato de caso e a tomada do consentimento devem ser realizadas após a aprovação do protocolo pelo sistema CEP-CONEP. Por quê? Porque nesse caso agora é um projeto, então você está pretendendo fazer um relato de caso. Então tem que ver qual que serve, né? Qual que é o caso de cada um dos relatos de casos que estão sendo submetidos. Deve-se anexar o projeto detalhado, então nesse caso é o projeto detalhado, né? Nesse caso não pode submeter o artigo pronto, tem que ser o projeto realmente. O consentimento e o assentimento devem ser obtidos formalmente após a apresentação na plataforma Brasil. E as propostas de adição ou modificação têm que ser feitas por emenda. Independente da forma de submissão, o CEP tem a prerrogativa de solicitar esclarecimentos e modificações do relato de caso a qualquer documento anexado na plataforma Brasil. E é importante lembrar também que a resolução do Conselho Nacional de Saúde número 510 de 2016, artigo 1º, parágrafo único, determina: não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP-CONEP. Item 7. Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito. Então, se for algum aprofundamento teórico de alguma situação que ocorreu, né, na prática profissional, não é preciso passar pelo Comitê de Ética.
é um pouco complicado de avaliar, mas fica o recado. Esta carta circular é tudo isso que eu estou falando, não se aplica à característica de ciências humanas e sociais, e assina a carta o professor Jorge, coordenador da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, o CONEP. Então, eu espero que esses recados tenham sido importantes e esclareçam um pouco de como deve ser a submissão de um relato de caso na plataforma Brasil. Para qualquer dúvida, pode entrar em contato com qualquer comitê de ética ou com o próprio CONEP. E um abraço para todos vocês.